Boa noite, graça e paz. Meus irmãos, eu não queria botar vocês em apuros, mas eu estava olhando essas bandeiras e vi que não tem nenhuma da Romênia. Falei, não por isso, nessa noite tem. Aí eu trouxe a minha para garantir. Então, essa aqui é a bandeira do nosso país. Bem bonita, não é? São os primeiros que dizem um mais razoável nas igrejas, né? Que geralmente o povo fica assim, por causa da bandeira do Brasil, que é mais bonita, tudo bem, eu já entendo isso, mas a nossa pelo menos é a segunda, né? Mas tem algum mineiro por aqui? Mineiro, BH? 1, 2, 3, 4, tem alguma coisa. Bom, o pastor de vocês, o pastor senhor, eu não sei como vocês chamam aqui, ele é de BH, se eu não estou errado, né? Espero que eu não estou errando por aí. Há controvérsias. Os de BH devem ter um apego um pouco mais por essa bandeira, não acha? Nem você sabe por quê, né? Está triste o negócio. Se você vê a BH, agora não vai esquecer. Se você vê qualquer viatura de polícia, qualquer ambulância, se por acaso precisa ir ao hospital, espero que não, mas se vai, você vai perceber que sempre tem essas 3 cores pintadas no hospital, na viatura do carro, do polícia e na ambulância, são essas 3 cores, e a bandeira de BH. Agora vocês nunca vão esquecer a bandeira de vocês, né? Para vocês verem como a Romênia tem algo em comum com BH. E nós comemos polenta também. Vamos deixar para lá, que senão São Paulo fica me jogando fora. Mas tem uma coisa para vocês de São Paulo, eu levei o melhor, não a bandeira, eu me casei com uma paulista. Melhorou, né? Muito bem. Então, para quem não me conhece, meu nome é Fernando, mas obviamente muitos nos conhecem, já tivemos o privilégio de estar com os irmãos em outras ocasiões. Eu sou casado com Carol é paulista, como já disse, nos encontramos no campo missionário. E junto temos 4 filhos, que é o Levi, de 12 anos, Clara, que está comigo hoje, de 10 anos, Daniel, de 8 anos, e Tomás, de 4 anos, que ficou em casa junto ao Levi. E pela graça de Deus, ficamos aqui no Brasil, como o reverendo Cornélio falou, ele falou há 18, mas é há 19 anos aqui no Brasil. Viemos para aprender o presbiterianismo e, graças a Deus, tivemos uma boa experiência. Deus nos levou à plantação de uma igreja no Nordeste, na Paraíba, e agora Deus nos chamou a retornar, não necessariamente preferir, né? Porque aí fica difícil agora. O que preferir? Metade da minha vida fui na Romênia, até os 25 anos. A outra metade, já não vou dizer a idade, ficou no Brasil. Então, algumas coisas, você volta para a sua casa, é difícil de responder, né? Porque 20 anos estando aqui numa casa, todos os meus filhos nasceram aqui, eu já estou deixando a minha casa, né? Porque meus filhos estão saindo da casa deles, onde nasceram, para outro lugar que eles não nasceram, apesar de pai nascer lá. Eu vim de lá da minha casa para outro lugar. Eu saio daqui, que oficialmente não era minha casa, e agora, sei lá, se transformou-se em minha casa, para outro lugar, que não é mais minha casa, mas vai ser minha casa. Deu uma doideira total, não deu? Acredite, na minha cabeça é mais doideira ainda. E é difícil, porque o estar no Brasil, pelo menos para mim, impregnou em mim o jeito brasileiro. É muito difícil ir em outra cultura e não pedir desconto. Porque aí eles me jogam para fora, que lá ou paga ou não paga, vai para fora. Se eu pedir desconto, moço, se não quiser comprar em outro lugar, é mais ou menos por aí. Mas eu gosto daquele desconto. E eu sei que eles podem dar desconto aqui no Brasil, eu sei que até porcentagem eles podem. Lá é complicado. Mas, meus amados, estamos muito felizes para estar aqui e dizer com alegria que, pela graça de Deus, já estamos com data marcada também para ir para a Romênia. Graças a Deus, foi feita a compra das nossas passagens. Nós chegamos 5 de setembro da Paraíba com toda a família aqui em São Paulo. Ficamos alguns dias, pois como eu já falei, minha esposa é daqui de São Paulo, portanto os seus parentescos estão por aqui, vamos visitar, nos despedir da família. E 23 de setembro, pela graça de Deus, viajamos para Bucareste, que é a capital da Romênia, onde de fato
é o nosso lugar base inicial do ministério. Então, podem já orar por isso, já está com data marcada, com os bilhetes comprados, e agradecemos a Deus por aqueles que se envolveram em suas orações e contribuições para conosco, e esperamos que continue assim. Mas, para não me alongar mais do que isso, eu gostaria que nós abrimos a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, vocês já foram avisados, já sabem qual é o texto, 23:11, já não é mais uma surpresa. E eu me sinto privilegiado de estar no início dessa conferência, e eu espero que esse tempo seja um tempo bastante abençoador para os irmãos, aproveitar o máximo que podem, para que esse tema, que engloba, na minha opinião, todos os outros temas, que norteia todos os outros assuntos, ecoa no seu coração e dá sentido mais ainda à sua vida. Com certeza, o assunto é muito grande, há muitas coisas para se dizer sobre missões, muitas coisas já ouviram, outras vão ouvir ainda, e ainda uma semana não é suficiente de ouvir tudo que ainda pode se falar a respeito disso. Portanto, obviamente, nossos pregadores e aqueles que levamos a palavra, tentamos entender de Deus o pouco que podemos contribuir dessa vez com aquilo que se chama missões. E dessa vez eu escolhi apenas um versículo, versículo 11, que diz o seguinte: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Um versículo muito simples, que em sua aparência nada parece a ver com as missões, mas que, no entanto, é essencial essa parte que acontece aqui, ao ver como se dá, em que contexto a vida missionária ela acontece, e que nos dá ânimo mesmo nos momentos difíceis da vida. Muitas vezes nós podemos ter certeza do nosso ministério, ter até certeza do que Deus quer fazer, mas ainda assim encontrar desânimo ou, devido a um desentendimento de circunstâncias que acontecem, ficar meio perdido e desanimado. E isso acontece nas maiores casas, como também na casa do Paulo, aqui tratando-se de fato dele. E nós vivemos os últimos anos de uma forma que veio a abalar a nossa certeza do nosso propósito, da nossa identidade, do senso do por qual vivemos e também o sentido da nossa existência. É claro que nós temos o catecismo que nos salva na pergunta 1, qual é a razão da nossa vida, do sentido da nossa vida, e nós respondemos que é para viver para a glória de Deus e se alegrar nele para sempre. Isso é verdade. O porém, no entanto, é quando isso não chega a ter um conteúdo internalizado e compreendido de tal forma que faz sentido e nos leva a algum lugar. Então é preciso que nós entendamos melhor isso. É claro que nos lidamos com momentos inéditos como a pandemia, onde é um momento que nós jamais presenciamos até então, é inédito em sua forma de atuação e que levou há uma confusão na nossa mente do que aquilo que é normal não é, o que vai ser como deve ser e o que vai acontecer. É claro que uma insegurança maior penetrou na vida das pessoas e na sociedade. E quando pensa que escapa de uma, acaba escorregando em outra, que é uma guerra com potencial mundial. E também não vou falar dessa guerra tanto, apesar de ser na fronteira da Romênia. A Ucrânia, na verdade, faz fronteira imediata com o nosso próprio país. E por aí vai, e tem outras questões que estão sendo veiculadas, e que nos dá, no entanto, aquela dilema: o que fazer agora? Qual é a prioridade? De que forma devemos nos portar diante disso? E o perigo nesse tempo todo é fazer esse questionamento pensando no melhor para nós ou na nossa segurança, e não pensar do ponto de vista da igreja, o que a igreja deve fazer agora, qual é a prioridade dela nesse momento. Nós invertemos um pouco os valores, o que é muito, muito perigoso, porque se você quer saber
onde foi a queda da Europa, se deve em um ponto só, pelo menos do meu ponto de vista. A Europa, como vocês sabem, foi o grande centro do cristianismo, não somente em sua extensão, quanto em sua teologia, em seus fundamentos. E a sua teologia, que envolveu todas as áreas da vida, inclusive a política e a economia, fez por onde os países europeus se tornaram prósperos. E aí que o negócio começou a se pensar de outra forma. Em outras palavras, se seguimos a Deus, se Deus está nos abençoando, então será que nós somos o centro das atenções de Deus e todas essas coisas funcionam para o nosso bem em si? Nós somos o centro. É como fazemos um trato: se nós servimos a Deus, nós estaremos bem. E é claro que seguindo os preceitos de Deus, nasce uma sociedade melhor. Mas o pior é que nós nos colocamos como centro das coisas, como a finalidade das coisas. E foi naquele ponto quando nós substituímos a glória de Deus, aquela ideia de que tudo que é feito para exaltar o Deus e para a glória dele. Glória é esse que ele diz em Isaías que não dá a ninguém. E aí botamos o homem no centro, que deu nascença ao humanismo, ao iluminismo e tudo mais. E aí que a Europa se acabou. Porque daqui para frente toda a filosofia dela foi crescente, e hoje está nítida, que gira apenas em função do ser humano. Todas essas leis que são feitas de tal maneira para tentar de todas as formas acomodar o ser humano em todos os seus pecados sem que haja nenhum prejuízo para ele. Só que de tanto tentar isso, acabou estragando tudo. Porque não tem como fazer isso. E não tem como agradar todas as partes, é impossível fazer isso. E aí chegamos a um caos, e um caos que levou a Europa a cair, e cair de maneira cada vez pior. E ela está caindo. Então, meus amados, e é assim que começa com nossos dias. A tentativa foi a mesma. Eu não vou discutir as questões da pandemia no sentido se concordo, se não concordo, é para vacinar, não é para vacinar, isso não é meu assunto. Mas veja bem, Deus abriu uma porta. Aquilo que parece ser uma prisão, muitas vezes é uma abertura. E nós vamos falar um pouco disso. Deus abriu uma grande porta para a pregação do Evangelho. Mas nós a usamos diferente. Eu vou deixar isso como está, depois nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Então, nos aproximando do nosso texto, o que está acontecendo aqui? É claro que se trata do Senhor estando ao lado do Paulo no momento específico da sua vida e falando com ele. Paulo, como se sabe, era apóstolo das nações, tinha feito grandes obras no mundo gentílico, e depois de um tempo ele resolve voltar para Jerusalém para celebrar a Páscoa junto com os judeus naquele ano. E com isso ele queria levar uma oferta do mundo gentílico que seria trazida para os irmãos de Jerusalém, tendo que esses tinham passado um grande período de fome em Jerusalém e também em todo Israel. Então Paulo recolhe essas ofertas do mundo gentílico para agora abençoar os judeus. Acontece que no caminho dele, uma das vezes ele percebe que houve uma emboscada em algum lugar, e ele muda a rota dele. Já avisado daquilo que vai acontecer, ele muda a rota e segue a viagem. Mas existem outros dois pontos importantes. Por duas vezes, Paulo é avisado de algo que vai acontecer em Jerusalém se ele continuar a viagem. E a primeira fala para ele: Paulo, se você vai a Jerusalém, você vai ser preso. E isso via da parte de Deus, era um profeta que dizia isso. E apesar de ser um profeta, apesar de vir da parte de Deus, apesar de ser verdade essa mensagem, Paulo não negligencia ela, Paulo não desacredita ela, mas por incrível que pareça, ele ainda assim decide continuar o seu caminho, apesar de saber o que ele ia esperar lá, porque já lhe foi dito que assim vai ser. De duas uma, ou Paulo não acreditou, ou ele acreditou e ignorou, alguma coisa deu nele que ele continuou.
Porque ele já foi avisado de outras emboscadas exatamente para escapar. E a ideia de Deus te avisar de alguma coisa, muitas vezes será para te livrar daquela coisa. E a nossa ideia de dar um pré-aviso a alguém é exatamente para livrá-lo daquilo. Mas Paulo entende, no entanto, que isso não é, Deus não tinha dito isso para ele, para que com isso o descorajasse a ir. Mas era para ir sabendo o que vai acontecer e mesmo assim continuar a ir. Então Paulo sabe que vai ser preso, e ainda assim ele continua de maneira inexplicável, talvez, ir em frente. E se isso não basta, ainda fica em dúbio, talvez, entre ele e outros que o acompanhava, chega a outro lugar, onde de novo é profetizado para ele, que assim se fará com esse homem quando chegar em Jerusalém, vai ser preso. 2 vezes, e nós sabemos que na Bíblia quando se usa algo 2 vezes é porque aquilo está muito certo que vai acontecer, é uma verdade enfatizada, e mesmo assim Paulo decide continuar, mas os irmãos e todos da casa, amando Paulo, conhecendo e sabendo que aquele era a palavra de Deus, em outras palavras disse para ele, você é insano, Deus está te avisando que vai ser preso e tu continue, e é para parar. E tentaram assim persuadir a Paulo a não ir a Jerusalém, para que ele não seja preso. Boas intenções, boa lógica. Mas Paulo não se deixa persuadido por ninguém. Ele meio que fica sozinho nessa ideia de continuar a ir apesar disso. Agora interessante, o que será que dá na cabeça dele? Deus te avisa que vai ser um desastre lá na frente, mas ainda assim você vai. Para mim, Paulo, ele entendeu que aquele pré-aviso não era para que ele escapasse ou evitasse, era para que ele ia de modo ciente daquilo que vai acontecer, mas ainda assim ele tinha certeza de que deve ir. O perigo não era uma maneira de obstruí-lo a ir à frente, era apenas de fortalecendo, sabendo o que vai acontecer. Quando ele chega em Jerusalém, os apóstolos chamam Paulo do lado, e eles também sabiam que existia esse perigo. Sabia da fama do Paulo entre os judeus. E o Pedro e os outros dizem, Paulo, olha só, temos 2 jovens aqui, pega esses 2, gasta você por eles, raspa o cabelo deles, faz o que tem que ser feito, para que assim eles reconhecem que você está limpo. Era um ritual através de qual você dava testemunho que você está ok. E Paulo sabia disso. Mas Paulo sabia que ele vai ser preso. Ele poderia dizer para o Pedro e para os demais apóstolos, olha meus amigos, eu já sei o que vai acontecer. É despesa à toa, não vai dar em nada. Ele poderia dizer, sabe de uma coisa, vão logo fazer isso. Mas Paulo, apesar de tudo isso, ele se submete aos demais. Ele diz, olha, eu vou fazer isso, tudo bem. Em outras palavras, Paulo disse, eu vou fazer o que cabe a mim fazer para não deixar nenhuma margem. Mesmo que eu sei que isso não vai ser suficiente. Mas Paulo se mantém dentro das leis, faz o que tem que ser feito, apesar de saber que isso não estará suficiente. E faço uma parêntese. Nosso chamado é continuar, ir em frente com aquilo que Deus nos chama a fazer, não porque vai dar certo e que nós vamos nos sair bem necessariamente, mas é porque é o que deve ser feito. Jesus disse, vos mando como ovelhas no meio dos lobos. O que você espera disso? Que em algum momento o lobo te pega, né? A ovelha não tem tanta capacidade de lutar ou fugir. Nós sabemos que o mundo ele é injusto na aplicação até das leis e tudo mais. Mais cedo ou mais tarde, a gente sabe que pode dar errado. Mas isso não deve de maneira alguma nos obstruir a ir em frente. Cabe a nós, no entanto, fazer o que depende de nós de viver em paz com todos. Apesar de saber que mesmo isso não é necessariamente suficiente, não em todos os tempos, há tempos pacíficos, mas não em todos. Mas Paulo faz isso, vai para frente, entra no templo. E basta uma palavra de um cara que se levanta e diz, eis eu o homem que desde Judeia e Jerusalém todo mundo prega contra esse templo e contra o Moisés, coisa que ele não fez nunca. Mas basta dizer isso, e cria todo aquele tumulto no templo, para tirar Paulo fora, para matá-lo apedrejado.
e Paulo é retirado para fora. Mesmo que ele fez todos os rituais, nada disso importava na verdade. Porque não se tratava de certo ou errado, se tratava da raiva, do ódio que se tinha contra o cristianismo. Aí tudo bem, tira o Paulo para fora. Paulo começa a falar em aramaico e todo mundo para e ele começa a se defender. Mas não que isso era suficiente, e nessa conjuntura toda chega a guarnição romana, porque soube que há um tumulto, e ela vem para intervir. E nesse negócio ele salva Paulo, leva para a guarnição, deixa ele falar no entanto, mas vê que isso não leva a canto nenhum. E dali para frente Paulo fica preso. Só que nessa de ficar preso, eles constatam também que ele era romano. E a coisa começa a ser mais difícil agora. Porque uma vez que ele é preso e é romano, romanos tinham algumas leis muito claras. Você não poderia deter alguém que não tinha sido acusado e não tinha sido provado. Você tem que dar chance para se defender. E já que está na sua custodia, jamais pode ele morrer debaixo da sua custodia. Você paga com a sua própria vida. Então era um peso para eles mesmos. Mas dessa vez, por outro lado, ninguém poderia tocar em Paulo, porque eles o guardavam, a guarnição romana. O fato é que chega ao ponto de que Paulo, ele precisa ser transferido de prisão, e 40 judeus eles se unem em jejum para não comer antes de matar o apóstolo Paulo. E foi antes de Paulo saber disso, e foi exatamente nesse momento a prisão dessa forma. E aí retorno à palavra que disse sobre a pandemia. A pandemia se apresentou como um aprisionamento, onde não pode ir, não pode voltar, não pode fazer tal coisa, não pode fazer tal coisa, aonde se pôs em xeque-mate nossos movimentos, nossas liberdades e assim por diante. E tudo em razão da segurança. E eu não estou dizendo que nós não devemos ser precavidos, ser seguros e ignorar, não estou falando nada disso. Porém, existe outra coisa, apesar de tudo isso, Deus abre um grande ministério, maior do que antes, maior do que nunca para o apóstolo Paulo, exatamente nessas condições. E é isso que a igreja ela deve pensar em momentos como estes, como nós de fato estamos no meio deles. Jesus disse para ele, coragem, nesse momento de assumir uma grande obra, coragem para fazer, e fazer parte de uma grande obra, apesar de parecer tudo ao contrário, apesar de não ser fácil, de ser arriscado você se envolver, ir, contribuir e tudo mais, é preciso de coragem para se desfazer do nosso conforto, talvez dos nossos ideais, talvez do propósito dos nossos negócios. É preciso ter coragem para que tudo retorna e tudo volta a ser como prioridade o avanço do reino de Deus. Para isso precisa coragem, para ser feito o que tem que ser feito, apesar dos riscos e apesar de nós perder. Coragem não é apenas coragem, faça isso que vai estar tudo certo. Muitas vezes coragem se delimita nisso, faça o que tem que fazer porque vai dar certo, tenha a coragem de fazer que vai dar certo. Coragem nesse sentido é um pouco mais além. É aquela coragem de ir adiante e fazer o que Deus te chama a fazer, mesmo que possa dar errado para você, mas no entanto foi cumprido a vontade de Deus. Essa palavra coragem foi usada poucas vezes da parte de Deus para os seus servos, mas nos momentos mais estratégicos da história ela foi usada. Se você vai no livro de Josué, no capítulo 3, quando Josué havia de assumir a grande responsabilidade de substituir o maior líder que talvez já existiu, que era Moisés. Como pode agora assumir na sombra de um grande líder como esse? Como que eu vou fazer isso? E quando ele teve que passar e levar o legado em frente, assumir publicamente tudo, Deus tem um papo intenso com ele. Josué, vem cá. E 3 vezes, pelo menos, usa essa palavra em coragem.
E se nós olharmos no livro de Josué, coragem, seja forte e corajoso. Não sou eu que estou te mandando, não sou eu que estou te dizendo ir, não tenha medo de ir, porque sou eu que estou te mandando, vai, eu sei que estou falando. Mas você não diz, vai que vai dar certo. É claro que haveria de dar certo do ponto de vista do que Deus tinha se propondo. Mas você não quer dizer, Deus me disse, eu vou, então, portanto, vai ser tudo ok. Não, isso é diferente. Mas coragem para fazer, sou eu que estou te mandando, é a minha vontade. Não se leva pela segurança que você precisa e tudo mais. Não sou eu que estou te mandando. A coragem depois era, Josué, seja forte e corajoso, e se mantenha na minha palavra. Apesar disso parecer arcaico para nós hoje, parecer que não tem nada a ver, ou existem outras maneiras de se lidar com problemas de igrejas hoje, mas é válido para nós, coragem, mantenha-se estritamente no que está escrito, não pula disso, não inventa moda, não se leva para as filosofias do mundo que já entrou no meio da igreja e tentou obstruir, redefinir a maneira de viver, de ser igreja e a maneira de fazer missões, com outros padrões que leva em principal como ser humano e não mais a glória de Deus. Coragem, volta e faz, mesmo que é arriscado desse jeito, mas é meu jeito. E pela terceira vez Deus fala para Josué, Josué, lembra-se, sou eu que te disse, não esqueça, tenha coragem, seja forte e vá fazer isso. Então dessa forma, meus amados, naquele momento histórico Josué precisava disso. E nesse ponto Paulo precisava disso, porque o que haveria de ser feito era uma coisa que não foi feito até então por nenhum outro apóstolo, nem mesmo pelo Paulo em si. De fato, essa prisão abriu a porta para o maior ministério que ele teve. E aí o Senhor diz para ele, coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Em outras palavras, Jesus disse para ele, primeiro, eu não vou te tirar da prisão dessa vez, daqui para frente vai permanecer e vai morrer preso. E assim foi, mesmo que ele morou numa casa em Roma e tudo mais, e o destino final dele foi a morte. Não deu certo, desse ponto de vista. Dessa vez não iria escapar, Deus não haveria de escapá-lo. Então, coragem, Pedro, que você vai através disso escolher uma maneira de você testemunhar de mim, da mesma forma, da mesma força que você usou em Jerusalém, há de fazer em Roma, há de fazer para o Césaro, em outras palavras. Dali para frente, não tem problema não, filho. É meu filhote. Então, e essa palavra também era necessária, porque exatamente depois dessa palavra é quando Paulo acha a informação de que os judeus queriam matá-lo na transferência de prisão. Não é interessante? Imagina se Deus não falasse com ele, como que ele iria se sentir a saber que 40 homens estão querendo matar ele. Mas qual era a segurança dele agora? Deus já me disse que eu vou testemunhar em Roma, eu não vou morrer. E ele usou essa informação, levou para a guarnição romana, e eles disponibilizaram mais de 200 cavaleiros, soldados, cavalcando, protegendo Paulo. Dali para frente, tudo mudou. Paulo se encorajou. E o que parecia constrangedor, de fato, começou a ser o missionário mais chique da história que você vai conhecer ou conhece. Porque Paulo pregava, apanhava, ele sempre se dava mal nesses negócios. Mas daqui para frente, Paulo começa a ser o missionário que viaja de escorta romana. Jamais ninguém poderia tocar nele. Se alguém tocasse nele, se ele morresse, ele responderia com a própria vida. Então eles tinham um bade-guarda que, gostando ou não, teve que preservar a vida da camarada, porque senão eles perdiam a deles. Paulo começou a ser o missionário mais seguro que já existe. Ele poderia pregar e dizer o que ele bem quiser, incomodar quem ele quiser, que ninguém podia tocar nele.
Não iria de ser apedrejado, não iria nenhuma oposição. Pior ainda, ou melhor, Paulo começa a ser o pregador. Sabe que Spurgeon foi chamado dos príncipes dos pregadores. Mas Paulo, ele começa a ser o pregador dos príncipes. Porque ele, Paulo, agora, é o cara que Deus usa para evangelizar a grande elite da sociedade. É o Paulo que prega para os ricos, para os imperadores, para quem mexe as cordas da sociedade. Ele prega para o imperador, para o governador. Ele só prega para esse tipo de caras, que ele não tinha tanto acesso se fosse livre. Mas não é só isso. Eles vêm para ele para ouvi-lo. Paulo se transforma numa atração cultural, turística dos grandes imperadores da época. Vem com tanta fama para ouvir esse cara aí, o que ele tem a dizer. Paulo se torna famoso. Eles vêm ao seu encontro, ele não faz nem propaganda. Eles vêm para ouvir o Paulo. E Paulo lá fala para todos eles. Essa jornada de Paulo, de Cesareia até Roma, dura mais ou menos 2 anos a 2 anos e meio. É uma das maiores viagens que ele já faz. E por onde ele passa a pregar para todo tipo de gente, para bárbaros, para sei lá que outros tipos de povo era. Tem naufrágio, tem de tudo, mas o cara não morre. Quem viu aqui aquele filme Duro de Matar, com Bruce Willis? Você viu, hein? Paulo dava um duro de matar 4 bem, né? Porque não importa o que faz, cai do caminhão, cai do navio, o navio entra com ele no mar, mas o cara não morre. Esse que era o Paulo. Então Paulo, ele começa, através dessa prisão, de fato Deus abre um ministério para ele real. Dali para frente, Paulo, tu está de boa, ninguém vai tocar em você. Você tem bate de guarda com você, você vai pregar só para a elite. Você vai ser o cara. E ele ainda escreve sua maioria das epístolas depois dessa prisão. Então veja que aquilo que se apresentava com uma grande limitação, com um grande isolamento, aprisionamento, se transformou numa liberdade maior do que ele tinha antes quando estava livre. Então, meus amados, é por isso que nós não devemos nos deixar atormentados pelos desafios, pelos medos do que vai acontecer. Mas se há algo que nós devemos temer de verdade, é temer de não fazer o que Deus nos mandou para fazer. A Bíblia diz daqueles do Apocalipse, que eles venceram. Que hoje tem muito essa coisa de vencer. Não tem aquelas músicas, vencer tem sabor de mel, ou alguma coisa assim? Tem. Você gosta, Cornélio, que eu vi no hospital quando você cantava escondido. Mas, tem amigo é desse jeito, se dá mal na hora certa. Mas é que negócio, vencer não é só vencer um câncer, não deixa de ser, ou ter um carro bom, ou sei lá, vencer entrar na faculdade. Vencer é outra coisa. Eu digo que vencer tem sabor de sangue, na verdade. Porque a Bíblia diz que eles venceram por 2 coisas. Há 2 coisas que te tornam um vencedor. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Primeiro porque ele morreu por nós. E isso assegura a nossa vitória. Mas segundo, isso leva ao segundo ponto. E pelo testemunho que deram. Mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. E é assim que eles venceram. Pelo testemunho que deram sobre Cristo. E mesmo que isso os levou diante da morte, ele não amaram a própria vida, tentar evitar e preservar a sua vida e não testemunhar. Eles preferiram diante da morte não amar a vida e morrer se necessário, por testemunhar de Cristo. É para isso que envolve coragem. Coragem de fazer e cumprir com seu senso de vida. De colaborar com Deus na maior obra que Ele faz no universo. Deus nos outorgou o ministério dEle. Jesus olha para os seus discípulos e diz, olha,
Eu fiz o modelo e eu ensinei 3 anos e meio vocês. Agora vocês multiplicam isso, leva isso por toda a face da terra, façam discípulos de todas as nações, ensinando eles tudo que eu os ensinei. Em outras palavras, eu fiz o modelo, agora você replica isso, leva isso adiante. Jesus só fez o modelo, o modelo criacional, que eu não venho falar muito disso, quando Deus fez Adão e Eva à sua imagem e semelhança, e logo depois diz: e agora, Adão, eu fiz você, agora você multiplica isso por toda a face da terra. Levar adiante. Se você quer sentir qual é o seu valor, qual é o sentido da sua vida, qual é a sua importância, é de fazer exatamente e trabalhar na mesma coisa que Deus trabalha. Nada mais, nada menos do que isso. É por isso que Jesus disse: meu Pai trabalha, eu também trabalho. E agora nós trabalhamos na mesma coisa, somos a extensão do corpo de Cristo nesse trabalho. Mas para isso precisamos ter coragem de mudar nossos valores, ter coragem de investir num mundo inseguro, num mundo que diz: mas se eu vou perder emprego, do jeito que estão as coisas, é melhor guardar na poupança ou não sei o que, do que investir. Eu digo diferente: se é uma hora que devemos investir mais do que nunca, é agora. Mas pastor, nessa época de insegurança, você está doido? Talvez. Mas você tem que pensar comigo, a Bíblia diz: quem quer ganhar a vida e preservá-la para si mesmo, há de perdê-la. Porque se Deus quer que você perde algo, vai perder de toda maneira. Mas aquele que há de perder a sua vida, mas não perder assim à toa, por mim, quer dizer, a intenção da perca, do sacrifício, fazer sacrifício, por mim e por evangelho, eis que a ganhará. Isso não é uma promessa de que você fazendo isso vai enricar, porque dá, vai receber mais. Talvez vai. Mas é dar a vida mesmo. Dar a vida quer dizer, eu dou para não recuperar. Eu perco algo, eu deixo de ganhar algo. É para isso precisa de coragem. E é minha palavra. Muitas coisas nós podemos ouvir sobre missões, e todas boas, mas precisamos de coragem para enfrentar a nós mesmos e fazer isso. Você acha que eu não sei, por exemplo, que ir para a Romênia não é perigoso? Não é perigoso porque a guerra, não é perigoso porque as pessoas. É perigoso, por exemplo, se aquela usina lá, nuclear na Ucrânia, aí eu sei que se ela explodir, acabou com toda a raça da Europa. E eu sei disso. Pode acontecer? Pode. Pode não acontecer? Pode não acontecer, eu espero que não aconteça, mas pode acontecer, eu sei disso. Então, o dilema é, vai ou não vai? Bom, se pensar em mim mesmo, na minha família, na proteção da minha família, talvez não seja precavido que vai, né? Até que não se estabelece algo a respeito disso. Mas se ficar nisso, o mundo nunca é seguro. E mesmo que fica, vai que um bêbado bate no meu carro, morre e toda a minha família. Eu não precisei de uma usina nuclear para me matar. A vida está na mão de Deus. Então a gente precisa em algum momento ter coragem. Deus quer isso? Quer? Então vamos fazer. Talvez nunca vamos voltar, mas vamos fazer. Quando Abraão sacrificou o seu filho, não é porque ele não o amava, não é porque, sei lá, ele era doido, mas ele tinha um medo só. E Deus, quando ele faz o sacrifício, você sabe toda a história, só diz uma coisa para ele: porque você temeu a mim e não poupou seu filho, eu vou te abençoar, cara. Deus se empolga naquela fala, se você ler o texto, é muito bonito. Eu vou fazer de você uma grande nação, todas as nações da terra vai ser abençoada por causa da sua obediência, porque você obedeceu e não negaste o teu filho. Uma obediência de um homem só diz que todo mundo vai ser abençoado. Qual é o valor da nossa obediência, de ter coragem em fazer uma loucura? Sacrifício que Deus nos pede, mas sabendo que Ele que nos pede, não é uma loucura, porque como disse a Josué, sou eu que estou te pedindo, cara, pode fazer, ter a coragem de fazer esse sacrifício. Mas eu vou perder minha empresa, eu não sei se vai perder ou não vai, mas é como Deus diz, eu estou te pedindo, não sou eu que estou tirando, tenha a coragem, vá logo, faça o que tem que ser feito. E Deus diz, porque você fez isso, porque temeste a mim. Em outras palavras, Abraão temeu mais a Deus em desobedecê-lo do que a morte do seu próprio filho. Em outras palavras, se eu temo a morte do meu filho, da minha família,
Mas é loucura, porque está na mão de Deus de todo jeito. Mas o que eu temo de verdade é de ousar, de dizer não e de fazer diferente do que Deus diz. Eu temo mais disso do que a minha própria morte, de enfrentar a próprio Deus e dizer não para Ele. Quanto nós temos o temor de Deus na nossa vida de tal maneira que tememos tanto a Ele, que jamais podemos colocar em discussão qualquer coisa que Ele nos pede a fazer em sacrifício por Ele. Muitas vezes nós tememos a Deus, mas não o suficiente, tememos mais a perca do nosso conforto, tememos mais a nossa imagem, tememos mais a perca da nossa vida, da nossa segurança. Isso não é temor a Deus. É para temer tudo isso, isso é precavido, fazer uma poupança e tudo mais. Eu sei de tudo isso. Mas acima disso tem um temor a Deus, que se Ele te pedir abdicar de qualquer coisa, tem que ser feito, porque teme mais a Ele de não fazer. Ai de nós, como Paulo disse, ai de mim se eu não prego esse evangelho. Eu só temo uma coisa, de desafrontar Deus em fazer a vontade dEle. Então é para isso que precisamos ter coragem. Na pandemia, meus irmãos, isso é uma opinião própria. Eu acho que nós deveremos ter coragem, mas era a hora de se sacrificar. Todos nós buscamos nossa segurança e nosso conforto. Era para Deus abrir uma grande porta inédita na história. E sabe por quê? Antes da pandemia, se você se lembra, era proibido cantar ou falar de nome de Deus em hospitais, aeroportos, shoppings, lugares abertos. E em alguns lugares começava a ser pesado essa questão. Na pandemia, no entanto, as coisas foram de tal maneira que era tranquilo ver nos hospitais médicos dando as mãos, orando, cantando, ajoelhando, e ninguém dizia nada. Nos aeroportos, em todo lugar. Falar de Deus se tornava comum. Mas cadê a igreja nesse momento? Se protegendo de não ser infectada. Quer dizer, pastor, que você sugere que a gente deveria se arriscar mais? Sim. Mas a gente iria morrer. Também acho. Mas não é esse nosso destino, se posso usar essa palavra? Não é exatamente essa a missão? Ou esquecemos que Romanos diz, nós somos aquele, nós, não outros, nós somos aquele, que somos dados deliberadamente da parte de Deus, nós somos dados como ovelhas ao matadouro, todos os dias. Sabe o que isso quer dizer? Que nós somos aqueles que Deus usa a sacrificar se necessário para a sua obra, todo dia. Se hoje Ele precisa de você e abdicar do seu conforto e da sua vida para salvar a outra, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Nós esquecemos disso. Ele nos mandou no meio do perigo, sabendo dele. E eu vos mando como ovelha no meio de quê? No meio dos lobos, no meio da pandemia, pô. É simples. Eu sei que parece loucura, mas era a hora quando mais do que nunca nós deveríamos investir em missões, em ir arriscar, se necessário, a nossa vida para pregar o Evangelho àqueles que clamavam por Ele, aonde nunca mais se tinha abertura. Era para investir muito mais do que isso, mas a igreja, de certa forma, se acovardou e ficou em casa. A pandemia que se apresentou como uma grande prisão, era a grande porta que Deus deu, como Paulo, para pregar Evangelho, para personalidades grandes, sem que tivemos oposição dessa vez. Mas nós não o fazemos, nós não tivemos a coragem de fazer, fizemos muito pouco. E esquecemos que esse nosso chamado, poderia morrer mais gente, concordo. E não é que eu não me importo com isso. Mas exatamente é isso, Deus não nos chama a sacrifício. Desde quando que nosso bem, nossa segurança foi o alvo da nossa existência aqui? É o contrário. Nós vivemos a semelhança de Cristo em sua morte, em seus sofrimentos, em sua crucificação. Jesus foi para ser dado. E nós continuamos essa obra de continuar ser dado a favor daqueles que Deus ama, portanto, Deus, seu único Filho. E Ele vai continuar dando o seu Filho, que somos nós, que somos uma com Cristo.
somos o corpo de Cristo, e nós que continuamos a ser dados à morte todos os dias, para quê? Por causa do amor de Deus para com o mundo, para que tudo que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. É por isso que devemos ter coragem, e nesses momentos de guerra e de sei lá mais o que, não é para buscar a proteção em si, mas exatamente vir num mundo perigoso, no meio de lobos, exatamente pronto a ser esfaqueado talvez, mas é ali que tem que ter coragem, é por isso que nós vivemos, é para isso que nós vivemos, não vivemos num mundo tranquilo para resgatar pessoas no mundo tranquilo, nós vivemos num mundo opressor, onde as pessoas são cativas e tem que ir lá com tudo, um morre, outro vive, e assim por diante. É preciso de ter coragem. É preciso ter coragem de acatar um projeto, em mais um. As igrejas se fecham cada vez mais, dizem orçamento, depois da pandemia. É claro, nós queremos preservar a vida, e o que fizemos? Perdemos. As igrejas perderam o orçamento e tudo, por causa dessa atitude. Mas eu sei que esse é um assunto polêmico, eu vou encerrar com um exemplo, no entanto. Vejo que os irmãos subiram para cantar aqui, são doidos para botar uma música daquela, eu também, eu gosto de música. Mas sabe por que eu falo? Porque meu avião é 11 da noite. Até 11 eu vou fazer o quê? Vou ter que comer, então vou ter que acabar mais cedo. Mas vamos lá. Disse que eram 2 irmãos ingleses. E um dos irmãos encontrou seu chamado ir numa ilha de leprosos. Talvez você já conheça essa história. E ele foi. E por muitos anos ele trabalhou lá, sem ser infectado, e nada, trabalhou, vários se converteram, e foi uma grande obra. Mas chega ao ponto que ele realmente pega a lepra, e ele morre rápido daquilo. E aí, uma grande questão, e agora? Aí seu irmão, vendo tudo aquilo, ele sabia do que aconteceu com seu irmão, ele sabia do perigo, ele sabia que pode ir saudável, mas voltar morto, porque ele viu isso na vida do seu próprio irmão. Ele sabia de todas as probabilidades. E ainda assim ele entende de Deus que ele tem que continuar o trabalho do irmão, não poderia deixá-lo assim. Então o seu irmão morreu, mas ele decide continuar. Ir mais um, sabendo que ele vai para morrer também um dia. Mas ele não vai deixar isso de se acabar. E o irmão dele foi. Aliás, não começou, continuou o trabalho por muitos anos. E ele, como esperado, também morreu. Ele foi sabendo que vai ter essa probabilidade muito grande. E ele precisou de muita coragem, de ir num lugar que seu antecessor já viu o fim dele. Mas uma coisa foi mais para ele, aquelas almas, a obra de Deus. E para isso ele teve que ter coragem de fazer o que era certo, apesar de pode dar errado para ele. Quando eu falo dar errado, é que eu esqueci como é em português isso. Me refiro ao fato de para você mesmo não dar tão certo assim. Eu não sei o que aconteceu depois, mas imagino que outros continuaram. E é assim que a obra de Deus, Cristo morreu, e os filhos de Deus continuam morrendo, em sacrifício para outro ser salvo. Por isso essa obra não morre, porque apesar de morrer um, o outro continue, mesmo sabendo que ele pode morrer também. É desse jeito que nós continuamos. É preciso que tenha coragem, para andarmos juntos naquilo que fomos chamados, e que Deus nos abençoe. Amém.